Bom dia, dando início a mais uma aula, a sexta aula, e a gente vai dar continuidade aqui. Vocês lembram então que a gente conseguiu colocar essa seção, componente de máquina, ilustramos com a nossa figura, onde tem a representação dessa seta verde, o caminho, o percurso que a luz, ela segue para a formação da imagem do sensor. Vemos os elementos que serão estudados, especialmente a lente biconvexa, esta em azul. Nós vamos falar mais sobre ela. A gente está montando também o nosso jogo. E logo na sequência, então, daqui, eu produzi uma nova sessão. Estão vendo? Na realidade, desculpa, a partir desta sessão, eu marquei adicionar uma pergunta. E aí foi possível a gente colocar essa informação aqui. Então eu digo, na figura anterior da máquina fotográfica, observamos alguns elementos geométricos. Seta verde representa um feixe de luz proveniente do objeto fotografado. Também vemos os elementos da lente, o sensor, o filme fotográfico, obturador, dentre outros. Esses elementos da lente, vocês observarem aqui, são essas duas lentes na realidade, né? Então nós temos uma lente convergente e uma lente divergente. Nós estudaremos isso em detalhes na aula no Meet, né? Faremos uma aula especial onde explicarei em mais detalhes esses tipos de lente, certo? Continuando aqui, entre outros. A imagem no filme fotográfico é sempre invertida. Olha essa informação importante. A imagem no filme fotográfico é sempre invertida e reduzida. A relação entre o tamanho HO, ou seja, a altura do objeto, e HI, a altura da imagem, é chamada de ampliação transversal da imagem, na letra A maiúscula, correto? E pode ser determinada matematicamente, analisando-se a figura abaixo, onde estão destacados apenas a lente, o objeto fotografado, a imagem e os raios luminosos, 1, 2 e 3, para representar o feixe de luz que atravessa a lente para a formação da imagem, conforme a figura ilustrativa apresentada. A gente já vai ver a figura que a gente está se referindo aqui. Utilizando seus conhecimentos de geometria, qual opção melhor representa a relação entre as medidas para o cálculo da ampliação da imagem? Então, a figura que estávamos falando é essa. Nós temos o objeto e a altura do objeto. Percebem? HO é a altura do objeto. Então, o raio de luz que é proveniente do topo da torre, ela atravessa a lente e alcança aqui um anteparo aqui, né, na caixa. Esse é o modelo de máquina fotográfica mais simplificado. Então a lente, o feixe de luz que sai do topo do objeto atravessa a lente e alcança esse ponto. E da base da torre, ela atravessa a lente e alcança esse ponto. Então, olha, ocorre a inversão da imagem por causa disso, tá vendo? E ele tem um tamanho HI. Essa altura da imagem tem um tamanho HI. Então a gente vai estudar, a gente está estudando a relação entre a imagem, né, que foi formada e a altura do objeto real. Bem, existe uma distância, então, P entre o objeto e a lente e uma distância entre a formação da imagem, a imagem formada, e essa lente.
Se a gente lembrar das regras lá da geometria, nós temos dois triângulos, a gente pode ver aqui, ó, formação de dois triângulos, e a gente pode usar as relações métricas, né, entre esses triângulos, por semelhança de triângulos, já que eles, né, são triângulos semelhantes, ou seja, que possuem mesmos ângulos internos, certo? Vamos ver aqui as opções que a gente vai colocar. Então, usamos a relação entre a altura da imagem HI pela altura do objeto H0, ou HO, e igualamos com a relação entre a distância da imagem até a lente pela distância do objeto até a lente. A formulinha que nos resta matemática, então, é essa, olha. Isso a gente pode interpretar e ler dessa maneira. A altura da imagem está para a altura do objeto, assim como a distância da imagem até a lente está para a distância do objeto até a lente. Percebem? Essa vai ser a resposta correta. A gente modificou um pouco aqui a resposta para a segunda alternativa, que a gente vai considerar a opção errada, que ela vai direcionar para para uma outra seção. Por falar nisso, o que foi que a gente fez com a resposta errada anterior? Vamos ver aqui. Olha só, quando a gente fez a primeira sessão, o usuário pode optar por responder a que a gente considerou errada. E olha só o que a gente vai fazer. Ele vai ter o efeito de dar essa mensagem. Opa, seu pensamento parece equivocado. Reflita melhor e considere, por exemplo, uma foto digital. Antes da impressão, podemos perceber que a foto em si está mais clara. Por isso, essa opção pode ser descartada na sua investigação. Concorda? Utilize-se do pensamento científico. Podemos considerar todas as hipóteses, mas elas devem passar por um rigoroso questionamento. E fala para se ele tem a opção de retornar ao início, sim ou não. E logo abaixo eu coloquei uma figurinha me explicando o que é o método científico. Então a gente faz uma observação, faz questionamentos sobre aquela observação, levanta hipóteses, faz experimentos, que podem ser inclusive experimentos mentais, a gente não precisa fazer um experimento em si, a gente conhece a máquina fotográfica e a gente pode perceber que a foto ali no digital já está um pouco mais clara. Então o que foi que aconteceu? A gente chega a algumas conclusões, faz os registros, publica ou deixa claro a nossa descoberta, a gente chegou a uma conclusão e a gente segue fazendo novos questionamentos nesse ciclo, em espiral, para conseguir alcançar uma explicação científica para determinada situação, determinado fenômeno. Percebem? Então, olha, o que foi que a gente fez na realidade aqui foi fazer uma espécie de loop, Quando a pessoa responde o que a gente considera errado, a gente faz o direcionamento para ir para uma determinada sessão, que é exatamente essa que eu mostrei anteriormente. Tá vendo? Eu preparei aqui a sessão, olha, sessão 3, que foi direcionada para que pudesse, então, chegar a esse ponto. E aqui vocês percebam que eu coloquei um outro questionamento e fiz, olha, um outro direcionamento. Então, quem responder sim para essa pergunta, retornar ao início, deve retornar ao início. Então, eu fiz um loop. Em programação, a gente usa até esse termo, um laço. E ele volta ao início. Se não, vai
mandar o formulário, mas ele não vai responder mais nenhuma questão e, consequentemente, perde o jogo, não tem a pontuação, né, que vai te levar à vitória, à conclusão do jogo. Perceberam como foi a montagem aqui? E então, essa daqui, ele pode ser respondido. Olha, eu vou colocar para vocês verem. Vou responder sim. Quando clique em próximo, ele deve voltar novamente. Tá vendo? Voltar novamente. Então, você clica agora na questão correta, considerada correta, e porque é a correta de fato, nós voltamos aqui na questão. E nós vamos ver na próxima aula como foi a montagem, né, que a gente vai fazer com, na verdade, que a gente vai fazer com a próxima questão, para onde a gente vai direcionar, dependendo da próxima resposta. Perfeito? Obrigado.